Eu tenho uma coisa para dizer para você hoje. Você não é seus pensamentos. Eu sei que talvez você nunca tenha notado isso. E note que eu estou usando a palavra notado e não pensado. Porque nós vivemos numa sociedade racionalista. Nós vivemos num momento histórico em que a capacidade de expressar verbalmente as coisas, de articular dentro de uma lógica de pensamento, parece ser o topo de tudo. Parece que as pessoas mais inteligentes, mais capazes, enfim, as melhores pessoas, elas são aquelas que conseguem pensar e articular e dominar os seus pensamentos, e tudo fica somente no patamar racional. Embora é óbvio que a racionalidade seja extremamente importante, ninguém pode negar isso, você não é seus pensamentos. Afinal de contas, seus pensamentos eles são como ferramentas. Eu vou fazer uma comparação que vai deixar isso claro para você. Olha só, você não se confunde com a sua mão. Você não acorda às vezes de manhã pensando que você é sua mão e você começa a brigar uma mão com a outra, né? Isso não acontece. Você não se confunde com o seu pé. Você não se confunde com o seu olho. Você não se confunde com nenhuma parte de você, porque você sabe que nenhuma parte pode ser maior do que o todo. A faculdade racional humana é uma parte de você, não é você. Isso, só essa consciência já mata um monte de neuroses, um monte de dores psicológicas, um monte de dificuldades que as pessoas enfrentam, simplesmente porque elas não conseguem parar de pensar o tempo todo, parar com aquela agitação interior que faz com que elas sofram e pensem um monte de besteira. É uma vozinha que te critica o tempo todo, que te faz duvidar de todos os empreendimentos que você se propõe a fazer, te faz duvidar da sua capacidade de ser aprovado num concurso, te faz duvidar da validade de se inscrever lá numa academia e começar a treinar, te faz sempre achar que nada vale a pena, que tudo é inútil. Por que essa vozinha interna ela não se cala? Ela não se cala porque você continua conversando com ela. Ela continua sendo prejudicial a você porque você acha que você é seus pensamentos. E eu repito e reitero, você não é os seus pensamentos. O fato de você poder observar os seus pensamentos já diz isso, né? Quando você está imerso em alguma coisa, aquilo que você não consegue observar, em certa medida, é você. Ainda que haja diferentes estágios da realidade que a gente possa usar para entender isso. Por exemplo, você não consegue se ver como um todo, como um corpo, embora você não seja só um corpo, mas você não consegue se ver como um todo, exceto quando você tem um anteparo que reflete a tua visão para você. Mas você não consegue ter uma visão de todo de você mesmo na sua dimensão física, no seu corpo. Por quê? Porque você não é só o seu olho, você não é só a sua mão, você não é só o seu pé. Você é tudo isso. Enquanto ser físico, né? Você é todo esse corpo. Então você não consegue ter a visão inteira do corpo. Da mesma forma, aquilo em você que você não consegue ver por inteiro é o que é mais você, de verdade, do que os seus pensamentos, que eles conseguem ser selecionados, você consegue observá-los. Pode ver. Uma coisa que acontece, por exemplo, você consegue observar seus pensamentos, você consegue observar suas emoções, você consegue observar as ideias que surgem na sua cabeça, mas é muito difícil você observar o seu próprio eu. Aquele eu contínuo que você chama de eu, que você já chamava de eu quando você tinha 3 anos de idade e que você com 30 anos continua chamando de eu. Essa continuidade, esse eu observador mais profundo, é muito difícil observá-lo, não é verdade? É muito difícil observá-lo. Dá até pra gente ter certos vislumbres dele, mas a gente não sabe exatamente o que é isso, o que é essa consciência mais profunda. Então aqui a gente tem uma pista legal, talvez essa consciência mais profunda seja você com um V maiúsculo, enquanto seus pensamentos, suas emoções, as ideias que surgem, são você com um V minúsculo, são uma parte de você, mas não são você como um todo. Essa consciência muda tudo. Isso faz com que você se torne uma pessoa muito menos, por exemplo, dependente daqueles suportes emocionais externos, aquelas validações emocionais externas, porque você finalmente entende o seguinte, cara, eu não sou essa guerra mental que está acontecendo aqui. Todo mundo passa por uma guerra mental, todo mundo passa por uma ansiedade constante, todo mundo passa por como o Augusto Cury chama, né, a ansiedade é a síndrome do pensamento acelerado, pois é, todo mundo tem isso, né? A menos que a pessoa descubra que ela não precisa continuar acelerando os pensamentos. A menos que a pessoa descubra que ela não precisa continuar discutindo com a própria cabeça. A menos que a pessoa descubra que ela não é os pensamentos. Os pensamentos são como aquelas nuvens que estão lá atrás. Eles vão passando. É muito fácil deixar eles passarem. E quando você para de se apegar a eles e você deixa simplesmente eles passarem, serem o que eles são, tudo fica mais fácil. Mas tudo mesmo, tá?
tudo mesmo. Recomendo que você, pelo menos hoje, se é a primeira vez que você ouve falar disso, que você pare para observar isso. Você não é seus pensamentos. Isso vai te dar um alívio muito grande da guerra mental, daquela dor psicológica que continua te afligindo. Porque você vai parar de dar tanta atenção a ela e você vai poder voltar os seus olhos para alguma outra coisa que seja verdadeiramente boa, justa e que te faça bem. Tá bom? Se esse vídeo foi útil, compartilha com alguém que também precisa parar para observar isso um pouquinho. E se inscreve aí no canal, que aqui eu falo tanto sobre o domínio mental, sobre o domínio quanto sobre o domínio dos estudos. Então, são dois focos que nós temos aqui no canal. Eu ajudo aqueles que querem ser aprovados em concursos vestibulares, aqueles que querem se tornar mais inteligentes, mas não só isso. Também pego você pela mão e te ajudo a construir virtudes, te ajudo a dominar melhor sua mente, te ajudo, enfim, a viver uma vida que vale mais a pena ser vivida, conforme Sócrates dizia. Tá bom? Um forte abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo. Não se esquece de compartilhar com alguém. Tchau, tchau.